35. Acho que o Lucas lá em cima vai dar uma força pra gente. João 13, 35. Vamos ler o 34 e 35. Puxa o 34 primeiro, Lucas, por favor. Esse Lucas está rápido, hein? Rapaz, muito bom. Ele nos diz assim a palavra de Deus. Veja o que Jesus está falando. É bom termos uma boa compreensão, porque não é difícil entender. O entendimento está muito bom. Você não precisa tentar forçar a mente demais, mas está muito claro. Então vamos entender. Jesus aqui, ele está falando com os discípulos, né? Então ele está falando, e aqui, isso que Jesus está falando para os discípulos, se aplica a todos nós. É para as nossas vidas, no desenvolver dos dias, no transcorrer dos dias. Então ele diz, um novo mandamento vos dou. Percebam, esse novo mandamento é para a igreja, é para o povo de Deus, é a partir deles, para que nós não venhamos pensar que perdeu a validade porque era para eles. O novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. É Jesus que está falando, tá? Agora vejamos aqui. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você consegue perceber a profundidade que tem isso para a vida da igreja do Senhor? E é sobre esse assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Eu quero usar alguns minutos aqui, que antecede aqui a celebração da ceia, para que haja uma oportunidade para você começar a fazer uma breve reflexão, ainda que no tempo curto, para depois participar da ceia. Participe da ceia do Senhor. Mas vamos entender uma coisa. Diante desse amor que a Bíblia está trazendo para nós, tem várias implicações no meio disso. Como que esse amor vai estar na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo? Se vai ter momentos que os irmãos vão ofender uns aos outros. Parou para pensar? Vai existir momentos que a gente vai sair daqui, às vezes, não digo daqui do culto, mas a gente vai sair chateado com alguma situação que a gente não concordou com o irmão. As irmãs também, né? Para as irmãs não acharem que elas são, né? Já estão no nível elevado. Mas como que a gente vai manter esse amor diante dessas implicações que vão acontecer na vida da gente? Como que a gente vai superar isso? Como que a gente vai conseguir amar os irmãos só a partir dos méritos dos irmãos? Se eu fizer a partir dos méritos dos irmãos, eu vou escolher irmãos para amar. E isso não é o que Jesus mandou a gente fazer. Se para o inimigo ele disse que era para dar comida, era para dar água, era para caminhar junto, se mandasse dar uma milha, das duas. Se pedisse a capa, desse-lhe também a túnica. Você já imaginou que isso não é fácil para nós? Como que a gente vai conseguir superar isso? Se a gente guardar no nosso coração alguma mágoa, porque a gente não concorda com o irmão. Você sabe, a gente não pode guardar ódio e mágoa nem pelo irmão que pecou e se afastou do Senhor. A gente precisa ter compaixão. Você lembra o que a nossa igreja leu aqui? Para que nós devemos suportar uns aos outros. Eu quase peguei o texto dela, né? Mas como eu não tinha autorização para ministrar aqui. Você já pensou como é que você vai... Você e eu, né? Não é só você, eu também. Eu também fico chateado? Fico. Também fico chateado. E não é fácil a gente não impedir que essa chateação vire rancor. Porque nós podemos passar
uma pessoa ou outra. E como que a gente vai dividir esse coração em cômodos, onde nós vamos colocar ali de um lado o ódio, o rancor, e do outro lado o amor pelos irmãos? Então você sabe que quando a gente guarda essa mágoa, esse rancor no nosso coração, ele impede com que o Senhor opere na vida da gente, e às vezes até na vida da igreja. A gente acaba prejudicando os demais irmãos. Quem precisa de perdão? É quem nos ofendeu, não é isso? Quem precisa de amor? São as pessoas que se perdem também, e nós também, é claro. Mas como viver diante disso e resolver essas questões? Porque se eu e você tivermos uma reserva contra alguém, toda vez que nós olharmos para aquelas pessoas, ou para aquela pessoa, nós sentimos uma vontade de sair de perto dela, ou se alguma coisa errada, ruim acontecer com ela, nós dissemos assim: está vendo aí? Ó? Isso aí é consequência do que fez comigo. Isso significa que ela está com problema, mas você tem problemas maiores aí. Significa que se eu agir assim, eu tenho problemas maiores. E aí, quando eu for tentar cumprir aquilo que Jesus falou, como que eu cumpro isso? E aí nós temos uma ceia e nós podemos achar que a nossa comunhão com Cristo se estabelece apenas na ceia. E é todo dia, não é só na ceia. A ceia, ela aponta para um futuro daqueles que se salvam, só dos que se salvam. E nós temos uma grande oportunidade de observar isso, que é o mandamento do Senhor Jesus, que vai trazer as características de que nós somos discípulos também, se nós amarmos uns aos outros, com seus defeitos, com as suas birras, com às vezes as suas chateações, que todos nós temos, mas parece que quando eu olho daqui eu não consigo me ver, né? Só vejo os irmãos ali, só vejo os outros. Mas será que eu tenho coragem de parar e olhar para mim mesmo? Por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Por que eu congrego aqui? Qual é o propósito de estar congregando neste lugar? O que eu estou fazendo diante daquilo que Jesus mandou fazer? Se eu não aprender a amar as pessoas, ainda que elas me causem prejuízos, ainda que elas se afastem de nós, ainda que o seu caráter seja um caráter totalmente controverso à palavra de Deus, ainda assim eu não posso odiar a pessoa. Por quê? Porque deve estar dentro de nós a vida de Jesus. E vamos nos lembrar que quando o Senhor planejou nos salvar, decidiu morrer por nós, quantos justos tinham? Nenhum. Então Ele decidiu nos amar. Mais do que isso, decidiu morrer para nos restaurar, para nos redimir dos pecados que apontavam para uma morte eterna. E Ele nos livrou disso. Ele nos amou primeiro. E Ele fez o que teria que ser feito. Jesus não vai morrer outra vez. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E Ele disse em Mateus 28, 20: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que Ele está dizendo? Todo o propósito que foi estabelecido, eu não me afasto dele de jeito nenhum. E naquele grande dia eu receberei vocês. Mas para que nós sejamos recebidos pelo Senhor, nós precisamos vigiar o nosso estilo de vida, os nossos sentimentos. Às vezes alguém pergunta assim: qual é a motivação que você faz isso? Irmãos, não é motivação, porque motivação vem do sentimento. Depende de eu estar bem. Não é motivação, é propósito. Existe um propósito. Vai ter horas que eu não estou bem.
que passam por essas crises. Já teve aquele dia que você não abriu a palavra do Senhor para ler, para meditar? Ou será que foi? Nós vamos entender isso daqui a pouco, mas eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor, quero convidar os diáconos que vão servir a ceia, já estarem aqui apóstolos. E nós vamos participar da ceia do Senhor e depois nós vamos dar seguimento à mensagem. Querido Deus, nós queremos agradecer pelo ano de 2023. Passamos por adversidades, sim, Senhor. Lutamos contra nós mesmos, mas também tivemos tantos momentos de alegria, de vitórias que o Senhor nos deu. O Senhor nos abençoou para retornarmos nesse novo ano, e aqui estamos nós. E nós estamos aqui, ó Deus, para avaliar a nós mesmos. A maneira que, como eu entendo esse amor, e como eu consigo disseminar esse amor. Nos ajude, Senhor, nesta manhã, nessa oportunidade, a compreender a razão de nós estarmos aqui. Qual é o propósito de fazer exatamente o que nós temos feito? Porque aquilo que nós vamos fazendo, nós vamos sendo transformados naquilo. Nos ajude a compreender nessa manhã, como disse o salmista, quem poderá compreender os seus próprios erros? E depois ele diz: expurga-me tu daqueles que me são ocultos, daqueles que eu não consigo trazer à memória, para levar diante do Senhor com um pedido de perdão, com sincero arrependimento. Senhor, nós sabemos que esta ceia não vai nos curar. Sabemos que a ceia do Senhor não é para perdoar os nossos pecados. Entendemos que a ceia do Senhor representa a nossa esperança de obediência naquilo que o Senhor nos mandou fazer, de não só celebrar a ceia, mas vivermos em santidade, levarmos diante do Senhor as nossas causas através da oração, e até mesmo confessando uns aos outros e orando uns pelos outros para sermos curados, porque algumas vezes nós ficamos enfermos no nosso corpo físico, e às vezes até enfermidades da alma, que nos faz vivermos de maneira isolada, indolente. Não conseguimos nem nos concentrar para orarmos ao Senhor às vezes. Nos perdemos nas palavras. Não notamos o desejo de orar, a vontade de dobrar os joelhos e passar um tempo falando com o Senhor. Nos ajude a compreender essas verdades nessa manhã, porque nós sabemos, ó Deus, que o ano de 2024
abençoamos esses cálices e abençoamos a vida de cada pessoa nessa manhã, de cada irmão, que eles não venham participar da ceia para a condenação, mas que participem para a esperança vindoura, que é a sua volta, a saber, participaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E é isso que nós esperamos, é isso que nós apreciamos agora. Em nome do Senhor Jesus participaremos. Louvado seja Deus. Pegue o cálice, aguarde aí um pouquinho, vamos participar juntos. Está sentado no trono,
Vamos tão somente agora dar seguimento à mensagem. Eu gostaria de que fosse projetado lá Eclesiastes 2, do 22 ao 24. Vamos falar um pouco a respeito da nossa vida cotidiana. Vamos entender algumas carências, algumas dificuldades que nós não damos conta sozinhos. Diz assim: que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Vamos entender um pouco do que Salomão está falando aqui. No tempo atual, a nossa disposição para ganhar dinheiro, às vezes nos torna escravo do dinheiro, escravo do tempo. O tempo domina a gente, e na maioria das vezes, as pessoas que assim fazem desesperadamente, acabam perdendo até o seu sono, até o seu tempo de descanso fica comprometido. Quando a pessoa acorda, ela já está com a cabeça ali a 1000 por hora, circulando o que eu vou fazer, a quem eu vou responder, o que eu vou dar conta, o que me espera hoje. E isso vai trazendo para as pessoas o que? Tristeza, e ela não percebe, porque às vezes nós temos a ideia que tristeza é só quando eu estou cabisbaixo, eu não quero falar com ninguém. Mas a gente nem percebe que isso traz um desgaste da nossa vida e que nós não conseguimos celebrar a vida, por isso chamamos de tristeza. Há pessoas que vão trabalhar, ganhar bastante dinheiro, mas elas nunca sentirão gratidão pelo que têm. Nunca se fartarão. Eu conversava com uma pessoa certa vez que ela tem pelo menos um patrimônio, creio eu que de 5 milhões. E ela não consegue parar para servir a Deus, e a resposta que ela me dava é que ela tinha muita coisa para resolver. Porque quanto mais coisas ela tem, mais tempo demanda da vida dela para gerenciar tudo aquilo. E eu perguntei para ela assim: mas se de repente você perdesse aí uns 2 milhões do que você tem, com a liberdade que eu tenho com ela, ela falou para mim: pastor, nem abra a boca para falar disso, nem fale disso para mim, que eu não consigo imaginar. Falei: pastor, se eu perder R$1000, eu não durmo. O senhor falou uma coisa dessa para mim, é um absurdo. Eu falei: mas e Deus, quem é Deus na sua vida? Quem é maior na sua vida? É Deus ou o seu dinheiro? Porque eu percebo que você consegue trabalhar sem Deus, mas você sem o seu dinheiro não consegue olhar para Deus, e nem com o seu dinheiro. Ou seja, se você tem bastante dinheiro, você não consegue viver para Deus com o dinheiro, e sem o dinheiro pior ainda. Então a gente começa a observar que nem uma coisa nem outra resolve o problema, traz uma comunhão da pessoa com o Senhor. Se ela tem muito dinheiro, ela trabalha e ela é escrava do dinheiro. Se ela é escrava do dinheiro com o trabalho, consequentemente ela é escrava do tempo. O tempo domina ela, e consequentemente ela não vai ter um tempo para viver em Deus. Ela não vai conseguir administrar a sua vida com Deus. Ela pode ter uma boa administração financeira, o que é maravilhoso e indispensável para qualquer um de nós. Porque se nós não soubermos administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos,
Nós somos esbanjadores. E o esbanjador é irmão do preguiçoso. Então vejamos que é uma situação bastante complicada. Agora, se eu perguntasse assim, quem seria eu, não tendo o que tenho hoje? Eu nem vou entrar no mérito da história de Jó aqui, porque às vezes alguma pessoa fala, meu sofrimento está igual a Jó. Ah, para com isso. Conte outra história. Jó era o mais rico da época. Jó era o camarada mais poderoso, seria tipo o Bill Gates, esses homens ricos aí. Jó era o empresário da época. Ninguém na terra possuía tantos bens como ele. E no entanto ficou sem nada. Mas a Bíblia vai dizer que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se livrava do mal. Ou seja, o mal batia na porta dele, mas ele se livrava do mal, ele permanecia íntegro, ele não cedia a essas vontades, que às vezes nós chamamos algumas coisas de mal, e elas são, mas elas não se apresentam sendo mal para a nossa vida. E agora, como é que a gente faz diante de tudo isso? Porque não é fácil administrar uma família, não é fácil administrar os bens. E como que a gente pode não viver em conflito? Ou seja, o que sobrar de mim eu ofereço a Deus. Porque às vezes é isso que acontece, irmãos. O que sobra de nós oferecemos ao Senhor. E um deles é o tempo. Sabe, é uma correria tão grande que mesmo quando você tem um tempo, alguém tem um tempo, não consegue dedicar aquele tempo a Deus. Sabe por quê? Porque não tem comunhão com o Senhor. Se tem um tempo de folga, não dá muita atenção para as coisas de Deus. Mas ela vai dizer lá atrás, olha, é que eu não tenho tempo, eu tenho os compromissos, e eu não posso participar, eu não vou me envolver nisso. Principalmente nas coisas espirituais. É só você olhar, por exemplo, uma vigília. É só você falar com uma vigília. Agora, se nós colocarmos um dia festivo para a gente tomar banho de piscina e comer uma carne assada, já me chama aí, viu? Por favor, já põe eu na lista aí. Sabe alguma coisa que a gente percebe, falando francamente aqui, que nós já sabemos? Às vezes ele não consegue estar na vigília, às vezes não consegue estar na escola da Bíblia. Mas se nós fizermos um evento festivo aqui, pode ser no dia da escola da Bíblia, aquela pessoa tem tempo. Ah, vamos fazer um evento e tal, na quarta-feira tem um monte de gente. Vamos fazer na segunda, tem um monte de gente. Mas nas coisas espirituais, nós não gostamos de estar. É só você comparar uma vigília, ou uma escola, uma reunião de oração, com um tempo festivo, onde você coloca uma mesa cheia de alimentos. Qual que você acha que vai juntar mais gente? Ah, não precisa me responder, não, você sabe. Isso só prova o nosso interesse. E aí a Bíblia vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o quê? O nosso coração. Consequentemente, nós não temos comunhão com o Senhor ainda. Mas isso é uma responsabilidade que nós precisamos assumir e nos ajudarmos. Nós precisamos ajudarmos uns aos outros, às vezes exortando, às vezes chorando junto, às vezes tirando o dinheiro do bolso e socorrendo, às vezes pegando um alimento e levando. Isso, às vezes a gente não tem nem o que fazer, mas só o fato de estar perto já tira de nós uma solidão. Mas se nós não despertarmos para isso, irmão, nós vamos passar um ano de novo mesclado. Comunhão com Deus, isso aqui, ó. Comunhão com o resto, o que der. Porque a gente acha tempo para as outras coisas. Vamos observar as dificuldades da vida um pouco, como é difícil para todo mundo. Para todos nós enfrentamos áreas de dificuldades. E não é fácil. E vamos continuar enfrentando. E Jesus afirmou que nós teríamos aflições aqui. Não é fácil administrar ele. Vejamos 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. Apóstolo Paulo, quem já ouviu falar do apóstolo Paulo aqui, né? Todo mundo, né? Vitorioso, né? Que bênção, que
ministério, considerado o maior dos apóstolos, que mais escreveu, o que mais teve revelações, durante 3 anos, o Espírito do Senhor instruiu o apóstolo Paulo, depois no caminho para Damasco, quando o Senhor se manifestou a ele. Por 3 anos, o Espírito manifestou na vida dele aquilo que Jesus ensinou durante os seus 3 anos. Então, o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, não pode ter problema um homem desse. Ele não pode sofrer de solidão. O cara está treinado, poderoso em palavras, cheio do Espírito, revelação. Parece um homem lá com traje macedônio, diz: passa a Macedônia e ajuda no discernimento. Vamos pessoal, vamos ajudar, já vai, o cara é bom demais, não tem problema. Vamos ver o que diz. Ele estava falando para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. É até o 11, né? É isso. O apóstolo Paulo aqui, ele está preso em Roma. E o cidadão aqui está muito depressivo. Está sentindo procura vir ter comigo depressa. Sabe quando alguém está precisando de alguém que chega do lado ali e que traz um conforto para ela? Era a condição do apóstolo. Ele está falando ali que algumas pessoas o abandonaram. E algumas pessoas não abandonaram. Algum ali foi por conta justamente de coisas do mundo. Mas os outros não. Os outros foram para outros ministérios, saíram adiante, foram adiante. E ele ficou só. E aqui ele traz no coração uma tristeza. Quando a gente vai ver o texto para atrás um pouco, se você ler o capítulo 4, ele vai falar assim: no meu julgamento ninguém me assistiu, ninguém me ajudou. Ele está com um vazio enorme no seu coração, a sua vida está dilacerada. O apóstolo Paulo, imagina ele então. O apóstolo Paulo está desse jeito. O homem está com uma dificuldade terrível ali, e ele precisa de pessoas, que cheguem ali para pelo menos estar do lado. Às vezes nós temos que orar uns pelos outros, mas às vezes nós temos que orar com os outros. Tem que estar perto. Tem questões que a gente não vai resolver pelo WhatsApp. Estou orando por você, vamos orar, irmão, vamos orar. Tem coisa que você tem que ir dali na pipa e ir lá. E nós, eu entendo que nós temos falhado nisso, a começar por mim. Eu não estou aqui querendo jogar para vocês a responsabilidade. Isso me tem pesado no espírito. Eu quero inclusive falar, tem coisas que é no espírito, e tem coisas que é na alma. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito. Sabe, aquele que o Senhor tem comunicação com a gente. Então, às vezes, dói no nosso espírito e traz para nós um desassossego, um desconforto, quando a gente percebe que não está fazendo aquilo que a gente já aprendeu a fazer. Porque aquilo que nós não aprendemos é uma coisa, agora aquilo que nós já aprendemos a fazer e não fazemos, aí já é uma situação mais complexa. Agora, e admitir que eu tenho necessidade? Imagina para um pastor, né? Chegar no irmão na igreja e dizer: irmão, eu preciso de ajuda. Será que esse irmão não vai receber se o pastor está assim? Não é isso? Se o pastor está desse jeito, imagina eu. Então, muitas vezes o pastor, ele se esconde disso. Está frustrado em casa, muitas vezes, porque se ele chegar para o irmão e dizer assim: irmão, eu preciso que você venha aqui em casa por mim, não estou bem. O irmão vai sair: meu Deus do céu, e morar bem o pastor? O pastor parece que ele é de inox, nem ferruja, né? Não importa com fogo e nem ferruja. E o pastor, essa igreja não vai para frente. O pastor está precisando da minha oração. O pastor liga lá para o Jorge está ali, vem aqui em casa que eu e minha esposa não estamos muito bem, estamos precisando de um conselho. Aí tem pastor, mas tanta gente, por que logo nós? É o pensamento é meio assim, né? Como é que você vai lá? Como é que você resolve essas questões? Como é que a gente trata da necessidade do outro?
Nós não sabemos o que está acontecendo com o outro. E por conta disso, o ministério na vida do irmão pode não se desenvolver pela falta de comunhão. Jesus disse: vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E quando ele está falando agora, ele está falando de poesia. Porque às vezes eu falo: eu te amo, meu irmão, você é importante para mim. No momento, né, de eu mandar aqui: diga para o seu irmão que você o ama. Já disse que eu não menti até agora, nem eu. Percebe que há uma diferença muito grande? Se a nossa postura quando alguém errar é só de dizer assim: ó, corta o pescoço dele, meu Deus do céu. Aí a Bíblia vai dizer: não seja demasiadamente justo para que não destruas a ti mesmo. Porque você vai perceber que você também não é grande coisa. Estou falando vocês aí, eu estou fora aqui, né? Por favor, né? Eu estou fora, né? Fora sem resposta, talvez, né? Mas vamos imaginar, oferecer perdão é diferente de fazer concessão. Eu vou explicar isso para nós entendermos. Uma coisa é o irmão está vivendo em pecado e eu colocar ele para pregar, para cantar, ou para fazer qualquer outro trabalho, porque todo trabalho na vida da igreja é espiritual, porque é um corpo, somos o corpo de Cristo. É interessante entender isso. Então não adianta dizer assim: não, eu vou colocar o irmão só para cuidar sei lá, do alimento, da limpeza aí, porque o irmão está em pecado. Negativo. O irmão precisa ser o quê? Ajudado. Agora, se ele vai aceitar ajuda, é diferente. É muito diferente se ele vai aceitar essa ajuda. Mas a gente tem que oferecer. A gente não pode fazer a concessão. A gente precisa amar e tratar o irmão. Porque fazer concessão com o irmão em pecado é fazer concessão ao pecado do irmão. E aí eu sou participante do pecado dele ou dela. Então há uma diferença muito grande nisso. Não adianta, vai dar problema depois, vai explodir lá na frente, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então é necessário, em amor e em exortação, ajudar o irmão e oferecer para ele a oportunidade de arrependimento. Isso tem que acontecer no corpo da igreja, na vida da gente, no meio de nós, porque nós todos temos debilidades e precisamos uns dos outros. Tem situações que o problema é dinheiro, tem situações que o dinheiro não resolve nada. Se fosse rico, não morrer precocemente. Quantas pessoas têm fortunas, e chega lá no hospital Albert Einstein em São Paulo, pega um hotel só para ele, apartamento dos parentes assistindo e morre do mesmo jeito. Fica toda a fortuna lá para os outros. E os outros davam do jeito que quisessem ter sua camisa. Aquilo que nós acumulamos hoje, com disciplina, com suor, a gente precisa entender que é uma grande possibilidade de que vão gastar isso como quem participa de algodão doce, né? Vai gastar com algodão doce. Há muitas pessoas que quando os pais morrem, os filhos pegam o dinheiro dos pais e cada um compra um carro, compra um iate, compra um negócio e daqui a pouco ninguém tem nada. Então isso precisa ser observado. Mas ainda falando de dificuldade, de tristeza, vamos observar Jesus lá em Mateus 26. Deixa eu achar aqui. Eu não marquei o versículo, mas eu creio que eu vou achar. Mateus 24, 36 a seguir. Para a gente encerrar e orarmos. Mateus 26, aliás, 26. 26, 36. Isso. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, que é prensa de moer, né? E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar.
Vejamos o seguinte: levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Segura aí um pouquinho. Nós estamos falando de quem aqui? De Jesus. Lembra que ele veio como homem, forma humana, e ele sentia as dores que um ser humano sentia. Sim, é um homem diferente, sim, totalmente. Primeiro, Evangelho de João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, igual a nós, na questão humana. Mas ali, quando ele percebe que se aproxima aquilo que ele já sabia que ia acontecer, olha o sentimento que ele manifesta ali, ó. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Isso é Jesus. É por isso que ele sabe tanto da gente. Vejamos esse aqui. Próximo versículo. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui comigo e vigia comigo. Necessidade, né? Tristeza, angústia. O próprio Jesus está dizendo: não tem como mudar esse negócio. Até ele dá olho numa oração, mas ele está dizendo para os discípulos dele: fica aqui comigo, pelo menos preciso saber que tem alguém perto. Ele sabia que os discípulos nada podiam fazer com tudo. Ele sabia, mas ele faz questão de que os discípulos estejam ali. Então, com estas observações, a gente começa a entender que nós precisamos amar uns aos outros, vivendo em comunhão e partilhando da vida um do outro. Não é se intrometendo na vida das pessoas, não é bisbilhotando a vida das pessoas, mas é um coração com uma disposição de ajudar naquilo que você pode ajudar. E todos nós temos alguma coisa que podemos ajudar, a gente só não desenvolve. E o grande desejo, vou manifestar como desejo, é que nós consigamos, durante essa nova caminhada, não digo nova, na sequência dessa caminhada, desenvolvermos isso, irmãos. Não sermos mesquinhos para ajudar alguém. Não ajudarmos as pessoas só quando aquilo não nos custa caro. E quando aquilo custa caro para você? Vivi numa época de muita dificuldade, onde via líderes, por exemplo, uma família que era a minha inspiração para o ministério, porque eles me acolheram para o ministério, e não foi fácil olhar para a necessidade deles e saber que tinha dias que eles tinham o mínimo do mínimo para comer. E na imaturidade ainda, não sei porquê, você olhava e você tinha que, sabendo que o vale ia demorar, você tinha que rachar a compra, alguém tinha que rachar a compra para ajudá-los. E aí você estava sentado lá, e aquele irmão lá com o violão, ministrando a palavra de Deus, a esposa, as filhas tocando lá, e aquele irmão louvando a Deus, vamos dar glórias a Deus, porque Deus assim, olhava para aquele irmão e falei: como é que pode? Camarada, uma casinha simples, camarada de grão de cada dia, e esse camarada está fazendo isso, e a esposa, né, para com esse violão e vai achar um dinheiro para nós. Agora, como que estão eles hoje? Eu sei disso hoje. Todas as filhas estão casadas, as filhas estão formadas, e eu pego foto deles agora na praia, porque os filhos patrocinam eles, para passear de lancha na praia. E como eles estão vivendo? Continuam louvando a Deus como eles não tinham nada. Como é que está a casa dele? Totalmente construída de uma maneira maravilhosa. Como eles estão vivendo? Em plena harmonia com o Senhor, do mesmo jeito que eles eram antes. Então, isso é fruto de uma comunhão que a gente desenvolve no meio da igreja. Mas aí a gente forma aqueles grupinhos, e a gente só vai se aquelas pessoas estiverem. E a gente se esquece que Jesus gostava de estar no lugar em que as pessoas tinham necessidade, porque ele era supridor. E quando ele diz que nisso saberão
que sois meus discípulos, ele está falando de uma visão de fora, que vai olhar para nós e ver o nosso estilo de vida. Quando entrar uma pessoa aqui, elas vão saber que nós nos amamos, elas vão observar as nossas reuniões, e elas vão participar dos eventos que nós participamos da igreja, e elas vão dizer assim: esse é um lugar bom, esse é um ambiente de família, esse é um ambiente do Senhor, gosta de estar presente. Vejamos o versículo seguinte. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você percebe a parte humana dizendo ali? Ele está dizendo: não seja como eu quero. A aflição e a angústia trazia para ele o desejo de não passar por aquilo, mas a obediência ao próprio Deus vai dizer: todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Significa que a gente vai passar por um momento de dificuldade? Claro, a gente já passou, já enfrentou, não é isso? E como que a gente vai sair de uma situação que não deu certo? O grande problema é que quando às vezes alguma coisa não dá certo, ainda assim nós ficamos parados sobre os escombros do que deu errado. Isso é falta de esperança. Aquela situação deu errado. Não é que eu vou sair de qualquer jeito, mas eu tenho que de repente aprender a assumir algumas batalhas que eu perdi. Perdi essa, mas eu vou adiante. Eu perdi essa, mas eu vou continuar. Deus tem outras coisas. Eu preciso aprender a sair daquele ambiente. E às vezes nós vamos perder coisas que nós consideramos e são valorosas para as nossas vidas. Mas o grande problema é a gente decidir morar no cemitério das coisas que já se foram. É chegado uma hora, e deve chegar para todos nós, que avaliaram aquela situação e falar assim: bom, perdi. Mas eu vou sair daqui, eu vou levantar daqui, porque eu preciso continuar caminhando após Jesus. E as pessoas vão dizer um monte de coisa, mas eu preciso sair daqui. Eu preciso sair dessa situação. E não espere a compreensão dos outros. Não espere, porque às vezes as pessoas gostam de assistir um fracasso. Mas quando você melhora lá na frente, as pessoas não comentam. Olha, passou por uma luta terrível, mas agora está bem de novo. Se levantou de novo. Então a gente precisa, muitas vezes, sair desse cemitério da nossa vida, para a gente continuar com o propósito que Cristo tem sobre nós. Às vezes a gente vai ter que chorar. Jesus colocou o rosto em terra e pranteou. Às vezes a gente vai fazer isso, irmão. A gente vai botar o rosto em terra e prantear e falar assim: eu não planejei nada disso, eu pensava outra coisa, eu sonhei ter uma situação diferente, eu imaginava um casamento diferente, eu imaginava uma empresa diferente, eu imaginava uma estabilidade diferente, uma saúde melhor, mas não deu. E eu não vou ficar aqui chorando as pitangas por causa disso. Eu vou me levantar. Eu vou me apegar mais com o Senhor. Eu vou precisar chegar e bater na porta do irmão e falar assim: socorre, me ajude. Eu vou precisar fazer isso algumas vezes. E você vai precisar. E nós precisamos compreender a dor uns dos outros e a gente se ajudar. Mas a gente precisa ter a nossa vida, os nossos pés, sempre pautado nas questões espirituais de Deus. Porque de lá que vem a nossa condição de superar as adversidades. Não é pela força do nosso braço. Quando o profeta Jeremias diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Às vezes a gente aponta para as pessoas, né? Mas não é a pessoa, está falando de mim mesmo. Maldito sou eu se eu confiar que por eu ter dinheiro, por eu ter habilidades, ou ter um saber avançado, eu vou conseguir vencer tudo. E aí eu ponho a confiança em mim mesmo. Falível, simples demais para resolver tudo. E aí ele diz: não põe no Senhor a sua confiança. Ele não está falando do outro, está falando de si mesmo. Eu quero convidar você a se levantar, colocar-se aqui, vamos encerrar orando ao Senhor. E vamos voltar para casa hoje com essa reflexão. Nós temos alguns desafios aí, bons.
Se alguém trouxe o quilo hoje, já está valendo, viu? Já começou esse ano, né? Se você, porventura, não trouxe o quilo hoje, talvez a maioria não lembrou, você pode fazer isso também no próximo domingo. E quando você tiver, por exemplo, uma